Você nunca vai ter uma empresa organizada, eficiente e lucrativa enquanto não se tornar um empresário organizado e eficiente. E a única maneira de conseguir isso com a verdadeira avalanche de responsabilidades e demandas que um empresário tem é sabendo como usar uma agenda. E eu não estou falando aqui daquela agenda de papel necessariamente. Eu estou falando de um sistema, de um método que te ajude a tirar tudo que está na sua cabeça e fazer essas coisas realmente acontecerem. E isso pode ou não envolver uma agenda de papel e pode ou não envolver um aplicativo no seu celular. Eu considero que o sucesso de qualquer empresa está na maneira que o empresário divide as atividades no seu dia a dia e como ele organiza o seu sistema de produtividade. Nesse vídeo eu quero apresentar o método GTD e como eu aplico ele com dicas práticas. GTD é uma sigla do inglês que significa Getting Things Done, ou fazendo as coisas acontecerem. Esse é um método criado pelo David Allen, que é considerado um dos maiores especialistas de produtividade pessoal no mundo. Para quem quiser se aprofundar mais no método, se interessar, eu recomendo o livro A Arte de Fazer Acontecer, que é desse mesmo autor. A base de todo o método dele é que a cabeça é um ótimo lugar para ter ideias, mas um péssimo lugar para armazenar elas e fazer as coisas acontecerem. Você tem que saber que todas as coisas que estão na sua cabeça, que são tarefas ou coisas que você tem que fazer e não vai fazer imediatamente, elas têm que estar num sistema agendadas para você fazer em algum momento futuro. Senão, a chance de você esquecer isso ou atrasar é muito grande. Além disso, você tem que estar ciente que a maioria das pessoas é desorganizada por natureza e não utiliza um sistema desses. Quantas vezes você já ouviu falar, eu vou ver e depois te retorno, depois eu vejo, e aquela pessoa nunca mais deu retorno? Tenho certeza que muitas. O método tem 5 passos para funcionar: capturar, esclarecer, organizar, refletir e engajar. Capturar é o primeiro passo, é aqui onde tudo começa. Todas as coisas que estão na sua cabeça nesse momento que você tem que fazer ou as solicitações que vierem no decorrer do seu dia e você não for fazer imediatamente, você tem que capturar em um sistema e organizar elas para fazer em um momento futuro. O grande problema disso é que nem sempre você vai estar com a sua agenda de papel aberta ou com o seu aplicativo pronto para capturar isso. E além disso, existem várias formas que essas solicitações ou demandas ou coisas na sua cabeça podem aparecer. Por exemplo, elas podem ser feitas pessoalmente. Sua esposa pode pedir para você comprar um remédio na farmácia. Podem ser feitas por ligação. Um cliente liga pedindo um orçamento do seu produto. Pode vir um e-mail solicitando a assinatura de um contrato. Pode ser uma mensagem para o WhatsApp pedindo uma especificação do seu produto. Pode ser um print que você tirou de um anúncio e você quer ligar depois para tirar alguma dúvida. Ou até mesmo um relatório entregue pessoalmente por um funcionário e depois você tem que dar um retorno sobre aquele relatório. Vendo essa grande possibilidade de entradas diferentes no nosso sistema, a gente tem que se atentar em como capturar todas elas e criar caixas de entrada para processar elas depois. O e-mail, por exemplo, já tem uma caixa de entrada própria, todo mundo está acostumado a trabalhar com isso. Abrir o e-mail, processar, ver o que está lido, o que está não lido, marcar como importante, mas as outras coisas não tem. Então, uma solicitação feita pessoalmente, por exemplo, você tem que adicionar ela manualmente na sua agenda de papel ou no seu aplicativo. Para os papéis entregues pessoalmente, para os documentos e papéis ou objetos quaisquer entregues pessoalmente, você tem que ter uma caixa de entrada física, que o pessoal costuma chamar de escaninho de mesa ou caixa correspondência. O ideal é você ter uma na empresa e uma em casa. Lá você vai deixar os itens que você ainda não processou e ver se você precisa arquivar eles, enviar para alguém, escanear e assim por diante. As minhas dicas de ouro para captura são para os itens que vêm através do celular. Por exemplo, se eu recebo uma mensagem para o WhatsApp e lá tem uma solicitação de alguma coisa que eu não vou conseguir fazer imediatamente, eu uso aquela função do WhatsApp de fixar a conversa no topo. Dessa forma, eu não esqueço de dar o retorno para a pessoa, fazer aquilo que tem que ser feito ou passar essa tarefa para o meu sistema manualmente e depois desfixar a conversa. O WhatsApp tem um limite que você pode fixar só até 3 conversas no topo. Então, se eu ultrapasso esse limite e chegam muitas demandas e eu não tenho tempo de passar isso para o meu sistema, eu uso uma outra função que é favoritar a mensagem.
Cada mensagem que tem uma demanda ou alguma coisa que eu tenho que me lembrar no futuro, eu favorito a mensagem e depois, quando eu estou com a minha agenda aberta, eu pego as mensagens, entro nas favoritas e vou processando aquilo como se fosse uma caixa de entrada de e-mail, dando retorno para quem eu preciso dar ou agendando as tarefas que eu preciso fazer no futuro. Outra coisa que eu faço para organizar as minhas demandas que vêm pelo celular é deixar todas as minhas pastas de fotos nomeadas e sincronizadas com o Google Fotos para ter um backup automático e eu não deixo nenhuma foto nem no rolo da câmera, nem na pasta imagens do WhatsApp, nem vídeos do WhatsApp. Para mim essas 3 pastas são como se fossem caixas de entrada. Assim como o que eu faço com as mensagens favoritas. Tudo que chega lá, eu vou processando um por um. Se é uma foto de família que está no rolo da câmera, eu arrasto para a pasta de fotos de família e lá vai ser feito o backup automático. Se eu recebi uma foto ou um peso por WhatsApp e isso tem a ver com a minha empresa, eu faço o backup pela pasta da empresa e envio o peso ou a especificação para quem eu tenho que enviar ou coloco o agendamento no meu sistema. Outra coisa que eu faço e pode parecer coisa de louco, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu estou sozinho e quando eu tenho alguma demanda que eu sei que eu vou fazer no mesmo dia e eu não quero esquecer e também não quero passar para o meu sistema, eu mando uma mensagem para mim mesmo e fixo esse grupo no topo. Eu uso isso muito quando eu vou fazer alguma lista de coisas que eu preciso comprar no mercado e não quero esquecer. E funciona muito bem. Se você for observar bem, esse primeiro passo de capturar vai acontecer diversas vezes por dia, praticamente o dia inteiro. Então ele tem que ser rápido e prático para funcionar. O segundo passo é esclarecer. Nesse momento você vai pegar item por item das suas diversas caixas de entrada, vai analisar um por um e verificar qual é a próxima ação que você tem que fazer para concluir aquilo ou fazer aquilo acontecer. Por exemplo, a foto de família que está no rolo da sua câmera, você vai simplesmente arquivar. O print que você tirou de um anúncio de um produto que você queria comprar. Se a loja está fechada no momento, você vai agendar para fazer a ligação em um outro momento que a loja esteja aberta. E assim por diante. É importante processar todos os itens do começo ao fim, nunca deixar nada pendente quando você parar para fazer esse passo de esclarecer. Esse passo você tem que fazer 1 ou 2 vezes por dia no mínimo. E a regra é: todas as tarefas que levam 2 minutos ou menos, você pega e faz imediatamente, nem perde tempo agendando para um momento futuro que não vale a pena. O terceiro passo é organizar. Você vai pegar todas essas tarefas que levam mais de 2 minutos e que você está agendando para fazer em um momento futuro e você vai organizar e agrupar elas de acordo com o contexto em que você vai fazer. Por exemplo, é muito interessante você agrupar todas as mensagens de WhatsApp que você tem que enviar para um mesmo momento no dia, todos os e-mails, todas as ligações. Todas essas tarefas você pode fazer à distância, em qualquer lugar que você esteja. E aí depois você pode agrupar tarefas que você tem que fazer pessoalmente e assim por diante. Esse passo você tem que fazer no mínimo 1 vez por dia. Eu gosto de fazer à noite, antes de dormir. Eu já verifico tudo que eu tenho para fazer no dia seguinte e vejo qual que é a ordem ideal de fazer aquilo. Por exemplo, se num dia eu sei que eu tenho que abastecer o carro, comprar um remédio e comprar saco de lixo que acabou na minha casa. Eu sei que eu almoço numa padaria onde do lado tem uma farmácia e no caminho de volta para a empresa tem um posto de gasolina e uma loja de embalagens. Então eu já deixo tudo organizado para eu fazer essas tarefas na sequência logo após o almoço para eu não ficar rodando à toa. O quarto passo ele chama de refletir. É nesse momento que você faz uma revisão semanal. Eu gosto de fazer na sexta no fim do dia ou no domingo à noite. Conforme a gente começa a usar esse sistema, ele vai ficando poluído de tempos em tempos. Não basta olhar apenas as tarefas diárias. Muitas vezes você vai acabar agendando acompanhamentos de tarefas ou projetos para datas futuras. E por algum motivo, esse projeto pode ser concluído ou cancelado e isso vai poluindo o seu sistema. Então, acaba tendo muitas tarefas que você tem que tirar, reagendar, às vezes já foi concluído ou você tem que passar para uma data futura e assim por diante. Então, pelo menos 1 vez por semana você tem que fazer isso para começar a semana com a sua agenda limpa e com o seu sistema bem funcional. O quinto e último passo é engajar.
que é o momento onde você realmente vai decidir o que você vai fazer momento a momento. Muitas vezes você vai ter o seu planejamento definido minuciosamente para a semana, para o dia, mas você acordou, o seu carro não pegou, a internet caiu, a energia acabou, seu cachorro passou mal e você teve que levar ele no veterinário, e aí as circunstâncias mudam completamente. Nesse momento, você vai analisar de novo as suas tarefas, as suas atividades, ver qual é a urgência de cada uma, quais os recursos que você tem, o local que você está e vai reprocessar tudo, ver o que você vai conseguir fazer naquele momento, o que você vai delegar e o que você vai agendar novamente para alguma data futura. Para quem nunca ouviu falar disso, esse método pode parecer um pouco complicado, mas essas pessoas que não usam sistema nenhum são justamente as que mais vão se beneficiar de implantar um sistema desse tipo. Você pode ter certeza que se você trabalha sem método nenhum, sem agenda nenhuma e confiando 100% na sua cabeça para fazer as coisas, você está utilizando apenas uma pequena fração da sua capacidade de trabalho. Aplicar o método GTD é um aprendizado constante e você tem que estar sempre procurando maneiras de melhorar o uso do seu sistema, que na verdade é melhorar na prática o uso do tempo no seu dia a dia. Não é fácil, mas vale muito a pena. Outra coisa que vale muito a pena e dá muito certo é consumir e aplicar conteúdos de qualidade diariamente. É por isso que eu vou pedir para você se inscrever e dar o like. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda me incentiva a fazer novos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.